Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa O que é Ser Brasileiro, aqui no espaço do Clube Itaú. E a nossa convidada de hoje é a Daniele da Mata, da Mata Makeup, uma empresa voltada para a beleza negra. E a gente está aqui com a Daniele da Mata, aqui no nosso programa, que é Ser Brasileiro. Muito bem-vinda. Obrigada, tô bem feliz. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Dani, a gente chama você de Dani ou da Mata, que você prefere? Eu gosto de da Mata, Tá assim bom. Fica mais fácil. As pessoas gravam, né, meu nome assim, eu prefiro. Então, da Mata. Tudo bem. Quem é você? Olha, da Mata, eu sou uma mulher negra de 32 anos, filha da Angélica da Mata e neta da Dona Benedita. Essa sou eu. Você está falando aí da Angélica e Benedita, né? Mãe e avó. Sim. Né? Já vi você em entrevistas falando muito sobre a sua mãe, sobre a importância. Quem é essa mãe? A minha mãe ela é uma potência, assim, eu lembro que desde pequena eu vejo ela empreendendo com vários negócios em momentos diferentes, assim. Então minha mãe foi aquela pessoa que trabalhou para vender linha telefônica, por exemplo, da época que se vendia isso. Depois minha mãe vendeu, sei lá, produto de eletrodoméstico em catálogo. Depois ela foi vender produto de limpeza, sabe? Eram coisas muito aleatórias. Mas ela sempre empreendeu em tudo que ela fazia, assim. Todos os trabalhos dela teve essa relação. Talvez é o momento que, né, eu estou aqui. É muito por ela, assim, do que eu aprendi com ela. Qual que é o poder que você diria de ter uma mãe empoderada? Ela me ensinou a empreender, eu acho, mais do que só empoderamento. Mas minha mãe, eu sempre achei ela muito bonita, muito elegante. Ela sempre estava muito elegante, independente do trabalho que ela estava. Ela era uma mulher que usava o cabelo, ela não tinha, né? Então ela ficava careca, numa época, sei lá, anos 90, né? E carregava as filhas, assim, com muita energia, sabe? Eram quantas? 3. Somos em 3 meninas e um menino. Então, eu lembro de olhar para cima, assim, e ver minha mãe nessa imagem, sabe? Sempre nesse lugar muito elegante, muito chique, muito bonita. Sempre tive esse lugar de beleza já dentro de casa. E ela que criou vocês? Junto com a minha avó. Não tinha o pai na formação? Não. De nenhuma de nós 3, assim. Então, a presença feminina dentro de casa era o pilar, né? Assim, com certeza. Vocês são de Araraquara, não é isso? Isso, Araraquara. Interior de São Paulo. Como é que era viver lá a vida de vocês? Bom, não sei se todo mundo conhece, mas Araraquara tem cheiro de laranja. Delícia. Porque tem uma empresa lá que faz suco de laranja pro Brasil inteiro. Então, você chega, já tem esse cheiro. A terra é bem vermelhinha, assim. Eu morava no bairro que se chama Parque das Laranjeiras. Nossa. Pra vocês terem ideia. Você gosta de laranja? Não mais. Joana. Eu fiquei pensando muita laranja. E aí tinha plantações de laranja, também tinha uma área rural ali de cana-de-açúcar, então era envolvendo isso. Tinha a parte do campo, eu diria, mas uma cidade gostosa, assim, muito quente, né? Eu tava te contando que o apelido dela é Morada do Sol, porque de verdade o sol mora lá, porque é muito quente, mas é uma cidade linda, assim, que eu tenho muito carinho. Foi uma infância feliz? Foi uma infância complicada, eu diria, por várias questões, assim, de bullying, questões raciais que eu sofri na escola. Essas coisas me afetaram, mas eu era essa criança que brincava na rua, soltava pipa, era muito solto, muito gostoso, assim. E vocês conversavam sobre esse preconceito que você sofria na escola, Não, em casa? É engraçado que não, assim, muitas pessoas acham que a gente tem letramento racial desde criança, né, com os nossos pais. Sim. Mas acho que minha mãe queria me proteger, minha avó não me explicava os motivos que isso acontecia, por exemplo. Eu só fui entender isso mais velha e depois conversando com elas, assim, tipo, olha, o que aconteceu aquela vez foi racismo. Entendi. Sabe? Era uma conversa mais de acolhimento do que uma conversa sobre o fato de ser racismo, né? Isso, porque eu sempre vi minha mãe me defendendo
e que ela me defendia, assim, quando ela ficava brava, ela ficava brava. Mas eu não entendi por que ela tava tão brava, tipo, brigando com a diretora, sabe, essas coisas. E aí só depois eu fui entender, assim, ela sentou comigo e contou mesmo as questões. Então, eu diria que eu fui blindada nesse processo, assim, de me conectar com esse tipo de dor na infância. Isso não aconteceu. E eu fico feliz que isso não aconteceu. Porque foi uma infância muito gostosa, assim, todas as minhas amigas eram muito parecidas comigo, sabe? Então, pra mim era normal, assim, ser uma mulher negra, uma menina negra, entendeu? Então, isso também faz toda a diferença quando você, dentro da sua comunidade, vive tudo isso, assim. Sim. Verdade. E você começou com 15 anos a trabalhar, é isso? Sim. Uma fábrica de cosméticos? Uma fábrica de maquiagem. Como é que era uma adolescente trabalhar com beleza, né? Caos. Não entendia nada. Eu tinha muito baixo na adolescência, então eu não entendia nada de maquiagem, não sabia para que servia nada. E aí eu entrei nessa empresa como jovem aprendiz, na verdade, era meio período, você ganhava um salário metade, assim, era bem tranquilo, assim, tranquilo, mas era um trabalho. Uhum. E eu entrei lá com 15 anos, montando batom, etiquetando, conhecendo matéria-prima, todo um processo de fábrica, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida, assim, para uma pessoa que nunca usou maquiagem, né, nunca tinha usado maquiagem. Então foi desesperador, assim. Mas você chegou nesse tipo de fábrica por um acaso, então, né? Porque você era só uma vaga. Né? Era uma vaga dentro do Jovem Aprendiz, eles oferecem as vagas, né? E você tem que aproveitar, assim. Tanto que antes eu já tinha trabalhado na área administrativa, também nesse mesmo programa. Mas a fábrica apareceu, assim, e aí eles passavam 5 da manhã na minha casa e me deixavam 5 da tarde de novo, assim. Era bem puxado. Bem puxado. E nessa fábrica eles produziam maquiagem para pessoas de pele negra ou não? Não, a gente estava falando de 2005, 2005? né? Então é uma época que não tinha muitos produtos, assim, não tinha, a real era essa. O que tinha de produtos para pele negra eram as marcas gringas, né, importadas, e o mercado brasileiro era muito baixo, assim. Então, todos os produtos que eu produzi foram para mulheres brancas ou pessoas brancas, assim, nada foi focado. Mas eu tive a boa sorte de ter um químico que trabalhava lá, o nome dele é Levi, e ele era um homem negro. E aí ele me pegou meio para adotar, assim, eu falo que o Levi é meu mentor, então ele que me ensinou a desenvolver produto para pele negra, assim, eu devo tudo que eu sei dele, né? Ele que me conduziu até chegar voltar para o laboratório hoje e conseguir desenvolver produto para pele negra. O fato de você ser negra, você acha que gerou a identificação dele com você? Acho que sim, acho que ele via que era uma adolescente perdida, eu acho, e quis fazer esse direcionamento, assim, mas era muito amoroso, rigoroso também, assim, comigo. E foi importante, porque eu fui aprendendo todos os processos, assim, da empresa. Então, foi uma experiência muito bonita para mim, assim, quando eu olho para trás, sabe? E você saiu com 20 anos de idade, não é isso? E aí foi fazer curso de maquiagem. Ali você começou a se descobrir ali dentro da fábrica e depois você já saiu com essa ideia? Era isso? Não, na verdade, eu queria fazer direito. Direito? Meu sonho era ser advogada. Nunca fiz direito, tá, gente? Ainda? Não, acho que eu não vou fazer direito. Acho que eu vou fazer outra coisa. Mas era para pagar meu curso de direito e a única coisa que eu sabia era maquiagem. Então, foi uma coisa meio lógica, tipo... você foi dar aula? Não, aí eu falei, eu vou me tornar maquiadora. Já que eu sei fabricar o produto, vai ser legal eu aprender a maquiar pessoas. Que aí eu consigo a grana para conseguir pagar o meu cursinho e fazer minha faculdade. Era esse pensamento, assim, lá com 20 anos. E aí eu fiz o curso de maquiadora, tal, com 23 eu tinha já a da mata. Eu já tinha escola. Mas aí você montou o curso, é isso? Um curso de maquiagem? De automaquiagem. E era voltada para mulheres negras? Sim, e o legal dos cursos é que a gente envolvia a autoestima da mulher negra junto com a maquiagem, assim. Porque nesse processo todo que eu saí da fábrica, trabalhei, ganhei a ideia do meu cabelo natural, isso tudo foi um momento muito importante para eu ver como que a maquiagem pode ser uma ferramenta para me sentir
bem, com autoestima. Então, as aulas começavam assim, eu contando uma história triste para elas, falando que a gente ia ficar feliz no final. E era só a gente entender os nossos traços, nossa cor, nosso cabelo. Então, era um bate-papo muito focado em autoestima. E no meio tinha maquiagem, sabe? Era um pouco, funcionava mais assim. Que legal. Era gostoso. Você acha que essa noção de pertencimento é fundamental para a autoestima? Muito, muito. E eu só me entendi quando eu sentava com essas 12 meninas, 12 mulheres, e eu via elas muito parecidas comigo. E elas também tinham essa experiência, assim, de, poxa, ela sofre a mesma coisa, ela tem a mesma dificuldade. Ou ela tem a mesma alegria de ter entrado numa faculdade igual eu entrei. Então, a gente tinha essas trocas, assim, que foi bem importante, né, no processo. E aí você montou o primeiro curso de maquiagem, né, ou de beleza negra, no Brasil. Foi. Como é que foi isso? O que você pensa, olhando para trás, o que você pensa sobre isso? É porque hoje, né, parece uma coisa natural, né? Mas naquela época não era, né? Não, e a maior dificuldade é porque eu queria ter essa escola de pele negra, mas não tinha produto para dar aula para essas mulheres. Então, eu tive que ensinar elas a misturar a base, a colocar pigmentos para conseguir chegar na cor delas, porque o mercado brasileiro não tinha esses produtos, né? E os que tinham também era muito caro. Então, o que eu tinha aprendido na fábrica, eu comecei a ensinar elas a fazer elas mesmas, assim. Então, pega uma sombra vermelhinha e coloca um pouquinho nela, na sua base, que não vai ficar cinzentado. Era esses truques, assim. Depois as coisas foram melhorando, a gente parou de ter que fazer misturas. É muito louco você pensar num país como o nosso, né, brasileiro, miscigenado, não ter há pouco tempo o produto para beleza negra. Né? Exato, assim, era bem escasso. E hoje você, como a gente está falando, você hoje consegue encontrar com mais facilidade, mas naquela época você teve todo esse trabalho de fazer essa busca por uma beleza negra que não estava disponível, né? E tinha um lugar também que a gente não foi ensinada a se sentir bonita com maquiagem, a maioria das vezes. Então, o máximo que a gente passava era um batom marrom, que hoje é super trend, né? O batom marrom, mas na época era um jeito da gente se apagar, da gente ficar neutra dentro da sociedade e não acontecer nada com a gente. E essa conversa sempre aconteceu comigo, assim, né? Tipo, será que eu vou conseguir passar um batom vermelho e ainda assim passar despercebida? Não, não vai. Você vai ser percebida. E é isso que a gente precisa aqui. Então, essa mudança de chave de, ok, a gente pode usar maquiagem. É recente. Você pode ser bonita. Sem maquiagem, com maquiagem, enfim, do jeito que a pessoa gosta, mas isso também pertence a gente. Beleza também pertence a mulheres negras. Era esse caminho que a gente ia, assim. Porque qual a importância que você acredita ter uma escola de beleza negra num país como o nosso? Eu acho que é primordial, porque o mercado diz que pessoas negras não compram. Tinha muito essa ideia, tem ainda, tá? Muito essa ideia. E para mim não fazia sentido, porque como a metade da população, como assim não vende? Quem está atendendo esse público, assim? Não fazia sentido na minha cabeça. Claro que o desafio de empreender foi muito difícil, porque a gente estava num período da nossa época ali da vida de se entender como mulheres negras ainda. Então, eu recebi e-mail várias vezes assim, eu acho que eu não sou tão negra para fazer seu curso. Tem isso, né? Teve esse processo também. E assim, eu falava, não, mas vem fazer o curso. Só vem fazer o curso. E aí depois ela se descobria ali como uma mulher negra com as outras alunas, sabe? E outras mulheres também participavam. O curso sempre foi focado para a pele negra, mas todo mundo podia participar. Mas a temática era focada para isso, assim. Você está falando disso e você citou a sua transição capilar. Sim. Né? Que importância teve isso para você? Foi importante acho que é liberdade a palavra, assim. Foi num lugar de dor, porque meu cabelo caiu, né, com corte químico, machucou, assim. Eu alisava o cabelo desde criança, desde os 8 anos. Nunca tinha visto a textura real do meu cabelo. E foi muito... Eu fiquei com medo, claro, porque o cabelo vai ficando bem baixinho e como o cacho é pequeno, fica bem baixinho, né? Parece até que tá com o aspecto de careca mesmo, que é lindo, mas naquele momento eu me sentia muito
vulnerável, assim, não tinha empoderamento, sabe? Mas foi importante porque usar meu próprio cabelo hoje, ou usar lace, fazer trança, ter essa liberdade capilar, foi muito transformadora para minha autoestima. A autoestima de me entender como uma mulher bonita, sabe? O que é autoestima para você? Eu consegui me sentir bem comigo mesma, independente do que acontece externo, independente... Porque tem uma história que eu sempre conto que é legal. Eu era feia só quando eu saía de casa. Dentro de casa eu era linda. Então era o que minha avó me afirmava o tempo todo. Nossa, o cabelo tá lindo. Nossa, como que ficou bonita essa roupa. Tinha esse estímulo. Quando eu saía de casa, que as pessoas, a sociedade falava que eu não era bonita, foi meio confuso pra mim. Como assim? Eu sou ou não sou, né? Mas tinha um lugar acho que um estímulo da minha avó e da minha mãe de eu me sentir confortável comigo. Mas, assim, pra minha autoestima é isso, eu me sentir confortável comigo mesma, independente de qualquer opinião, sabe? Como era o relacionamento com a sua avó, que você estava dizendo? Era como com a sua mãe ou era mais afetuoso? Não, era mais, porque eu passei mais tempo com ela, né? Com a minha avó. E ela era muito carinhosa com a gente, com as netas. Muito, mas assim. É sempre assim, né? Não é? Ela era muito carinhosa, muito fofa, tipo, assim, brigava, batia, né? Porque, enfim, é uma geração totalmente diferente. Mas ela que cuidava do meu cabelo, ela que passava abacate pro meu cabelo hidratar, sabe? Ela foi essa personagem, assim, na minha vida muito importante. Assim, devo muita coisa a ela. Vocês querem que eu chore, né? Eu sinto. Não. Aqui você fica à vontade pra ser quem você é. Tô brincando. Não, eu até fiquei curiosa com uma coisa. A gente tem que chamar o intervalo, eu vou só fazer mais uma perguntinha. Tá bom. Da Mata, você falou que a sua avó passava abacate no seu cabelo. Ela normalmente se arrumava junto com você? Como que era esse processo? Sim, então, ela foi adoecendo, né, ao longo do tempo, mas eu lembro da minha avó com bob, com cabelo muito ondulado, assim, e maquiada, e com um colar colorido. Ela era muito bonita, assim, eu achava. E sempre com brincos grandes, assim, e o óculos dela lendo a Bíblia. Ela lia a Bíblia. Lendo a Bíblia. Eu tenho essa imagem na minha cabeça, sabe? Ela com o cabelo muito lindo, lendo a Bíblia. Muito fofa, assim. E ela é viva ainda? Não, a minha avó já faleceu, infelizmente. E o que você acha que ela falaria hoje, te vendo assim, bonitona? Então, antes dela falecer, a gente conversou e eu contei pra ela o que tinha acontecido da vida. Tipo, olha, vó, fui pra TV. Olha, eu fiz uma campanha muito linda, fiz um produto muito legal. Ela pegou isso, né? Eu consegui contar isso pra ela. E ela ficava muito feliz, perdida, porque ela falava, como assim? Como que você fez? O que tá acontecendo, né? Você não ia fazer direito? Mas eu consegui contar isso pra ela, assim, as vitórias que a gente conseguiu. Falei que a gente tinha um apartamento legal, que eu conseguia me bancar, que tava tudo bem, que o relacionamento com a minha família tava bem, assim, pra acalmar ela também. Mas ela era uma avó que torcia muito, assim, pra dar certo. Mesmo com medo, ela... Não, vai. Isso faz diferença. Faz toda a diferença. Total. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já aqui com a conversa com a Daniele da Mata. O Quem é Ser Brasileiro está de volta aqui com a Daniele da Mata. Dani, a gente começou a falar aqui um pouco sobre a história da tua família, da tua avó, do que fez você chegar no momento de ter a sua empresa, Da Mata Makeup. O que é a Da Mata? Conta pra gente. A Da Mata foi se transformando em mil coisas já, mas o início dela foi a escola de maquiagem para pele negra. Depois eu fui viajar ao Brasil para ensinar essas mulheres e produzo conteúdo, faço consultoria. Eu diria que a Da Mata é uma multiplataforma de beleza focada, pensada e desejada para mulheres negras. Eu definiria assim, que é muita coisa. E o que vocês oferecem? Então, hoje a gente produz conteúdo para as redes sociais com esse foco, né, a Da Mata Makeup. Fora isso, eu tenho as consultorias de desenvolvimento,
que também é pensado para a população negra, sempre. E faço palestra também, palestra, dou curso. E você tem parceria com empresa para poder criar marcas, não é isso? Sim, isso. As marcas me contratam, na verdade, para deixar o portfólio mais diverso, né? Que ele consiga entregar um produto para uma população maior, né? Para mais pessoas. E aí eles me contratam, eu faço essa consultoria de pensar, desenhar, pensar qual que é o público final que eles vão entregar, campanha, nomenclatura, enfim, eu sou a insuportável na parte de consultoria. Não, você é a necessária. Não, eu digo insuportável num lado bem positivo, assim, porque eu acho que eu acreditar tanto em fazer aquilo, e aí é o momento que eu volto geralmente para o laboratório, então tem esse paralelo, assim, eu fui transformando a Da Mata num espaço que eu conseguisse falar com o público ainda, mas também trabalhar atrás para que isso mude. Né? Não só focar só em aula, por exemplo. E que erros que são comuns, assim? Eu acho que você está falando que você é bastante rigorosa ali, porque imagino que exista ainda um olhar, talvez preconceituoso ainda. Sim, tem um olhar ainda sobre pessoas negras não compram isso acontece bastante. A gente tem uma dificuldade muito grande em portfólio hoje, então quando a gente fala numa população negra de 50%, 56%, por exemplo, a gente tem que pensar pessoas negras em diversos lugares. Então, por exemplo, em Salvador é uma tonalidade de pele negra totalmente diferente do Sul. E eu não posso fazer esse mesmo produto para 2 lugares diferentes. Então, eu sempre tento incluir essas 2 regiões. Então, eu tenho que levar isso em consideração quando eu vou fazer uma consultoria e aumentar portfólio. Nossa maior dificuldade é essa, ter diversidade em tonalidades, né? Hoje a gente tem um olhar como pessoas negras que é um tom só, né? Uma pessoa negra retinta, por exemplo, que é uma pele escura. Depois tem mulheres negras de pele média, depois tem mulheres negras de pele clara. Tudo isso está envolvido ali dentro de um lugar só, né? De tonalidade. Mas tem essa pluralidade ali que tem que levar em consideração. E você acha que as marcas são mais sensíveis a isso ou ainda existe muita dificuldade? Com certeza que as questões raciais do passado, né, vamos pensar de 2005, quando eu comecei, até agora, são discussões muito mais latentes, né? Então, a gente como público está pedindo isso para as marcas, né? Eu acho que às vezes nem pedindo, tá falando, ok, se você não fizer, eu não vou comprar de você. Sim. É nesse nível. Então, elas estão correndo atrás, né, disso acontecer para que mude. A gente precisa melhorar muito ainda a comunicação, quem são as pessoas que estão trabalhando dentro dessas empresas, tem pessoas negras trabalhando lá, tem diversidade de fato, para depois chegar no produto final, porque isso reflete, né? Então, Sim. Geralmente é esse trabalho que eu faço produto, mas eu também vou levando esses pontos. Aí acho que entra a parte rigorosa. E o nome Da Mata Makeup é o seu nome mesmo, né? É o meu nome, todo Como mundo me pergunta. Como é ter o nome, né, sendo o nome da empresa, o seu próprio nome? É a ideia da minha mãe, na verdade. Minha mãe teve uma empresa que o nome era Da Matas Café. E quando eu fui abrir a Da Mata, eu perguntei, que nome que você acha que eu coloco? Ela falou, coloca Da Mata, né? Olha como sua mãe é poderosa. Não, maravilhoso, tá vendo? Ela é a pessoa, entendeu? Muito Coloca Da Mata, vai ficar bom. Aí coloca make-up, na época era muito usado, né? Uma palavra para remeter o negócio. E aí eu falei, ok, então vai ser Da Mata Makeup. E a família toda chama Da Mata. É o nosso sobrenome mesmo. Todo mundo me pergunta, mas pra família, você acha que isso mexeu também? Mexe porque é aquele lugar de pertencimento, né? Elas se sentem orgulhosas, assim. Minhas irmãs, minha outra irmã também é empreendedora. Então, elas é colocar a gente no mundo, assim, elas falam. Eu acho isso muito, muito bonito, né? É muito bonito. Honrar o sobrenome. E ele vem do meu avô, que é João da Mata. Então, começou ali com ele. Também de Araraquara. Também de Araraquara, naquela região ali. Não lembro agora se é só Araraquara. Por ali. Por ali. E você também tem o projeto Negras do Brasil, né? Como é que é o projeto? Fala sobre ele. Então, eu escrevi o projeto em Salvador, depois que eu voltei de uma viagem. A ideia sempre foi viajar todos os estados brasileiros para ensinar automaquiagem, estética, autoestima para mulheres negras. Eu tinha 24
ou 25 nessa época. E maluca, né? Muito, muito jovem, assim, na cabeça. Tipo, maluca não, gente, maravilhosa. Ela vai viajar aqui em todos os estados, vai ser incrível. Não, assim, e aí para começar esse projeto, eu consegui contato com outras mulheres. Então, como que funciona, né? Funcionava. Uma mulher negra naquele estado, naquela cidade, queria muito me levar para lá. E aí ela preparava a sala, o espaço todo, me recebia na rodoviária, me dava banho, me dava comida, me levava para o lugar, ela cuidava de mim. Assim. Ela patrocinava você. Com a energia dela e ela acreditando em mim. Muitas delas eu nunca tinha visto na vida, assim. Mas tinha um lugar de troca muito bonito, assim. Então, negras sempre aconteceu porque tinha outra mulher negra lá para poder me ajudar, porque senão eu não ia poder fazer sozinha. Mas você chegava em contato com elas como? Pela internet. Ela, posso ser produtora local, posso te ajudar a trazer, eu tenho uma sala aqui, trabalho em tal lugar. Eu falei, ok, então vamos. Então, aí era assim que acontecia. E a gente passou por muitas cidades. Então, eu fiz o Nordeste, fiz 6 cidades do Nordeste, que foi muito especial. Fiz o estado de São Paulo. Não cheguei nos 27, tá? Ainda, mas a meta é essa, assim, da gente conseguir. Mas foi uma experiência muito importante para entender essas mulheres brasileiras de fato, sabe? Como que elas são diferentes de um lugar para o outro, por exemplo. Assim. E até culturalmente, né? Imagino que a maquiagem reflita também Não, isso, total. Né? Assim, eu lembro que eu cheguei em São Luís, elas usavam um outro jeito, elas se maquiavam de outro jeito, assim. E não que era ruim ou bom, mas era diferente. Para mim, Sim. Foi uma experiência legal me conectar com aquelas pessoas, sabe? O motivo da beleza para elas é outro, diferente do que a gente vive aqui e tal. Das cores, talvez, né? Foi interessante por isso, assim. Fazer o Nordeste foi, para mim, conhecer o Brasil. O Brasil que eu não conhecia, assim, que para mim foi uma experiência muito bonita ver. Aliás, falando no Nordeste, a gente recebeu a nordestina Ana Fontes. Exatamente. Maravilhosa. A gente ama ela, da Rede Mulher Empreendedora. E a gente separou uma frase que ela disse que quando a mulher se movimenta, ela movimenta a estrutura ao seu redor. Você também vê dessa forma? Eu acredito muito nisso. Eu vivi na prática, né? Porque se essas meninas não quisessem me ajudar, elas não precisavam daquilo, né? Mas a vontade de querer fazer sobre pele negra, ensinar o propósito, junto com uma outra mulher, óbvio, a gente se movimenta. Eu acredito muito nessa frase. Hoje você consegue patrocínio para viajar? Sim, então eu consegui 2 patrocínios ao longo da história do Negras, que foram bem importantes, né? Antes eu tinha todo um processo de fazer noivas, um tempo, tipo 2 meses, aí eu juntava dinheiro, aí eu viajava. Era assim que eu fazia o Negras. Você se bancava? E pegava ônibus, 15 horas para ir, 15 horas para voltar de Brasília. Nossa. Uma loucura, mas assim, feliz. Animada. Era muito gostoso para mim, assim, conhecer. E eu nunca tinha saído do estado de São Paulo na época. Então foi um jeito também de conhecer outros lugares. Um jeito bonito de conhecer. Sim, conectando com as pessoas, né? Vendo o que elas fazem, como que elas fazem, assim, foi muito, muito gostoso. Namata, empoderamento é? Nossa, é difícil, né, essa pergunta? Empoderamento é... Pra mim é ancestral. É ancestralidade pra mim, empoderamento. Não é sobre mim hoje, assim, é sobre muitas pessoas antes de mim. Pra mim é isso. Não sei se eu te respondi, mas pra mim é isso. Total, respondeu muito. Que bom. E, Namata, o que é ser brasileira pra você? Pra mim, ser brasileira é ser autêntica, ser empreendedora, nata. Eu vejo o brasileiro, a brasileira, assim. Mas eu estou falando também de mim, assim, como brasileira. É um povo muito bonito, mas não no lugar só de beleza, assim, bonito na sua particularidade. É esse lugar para mim que eu vejo, assim. E eu acredito muito na gente, sabe? Em como a gente se vê, acredito no nosso potencial. Acho que só aquela conversa de sempre, né? O brasileiro é muito criativo, né, gente? Em qualquer circunstância, assim. Então, pra mim é muito isso, assim. E ser brasileira tem um lugar muito especial pra mim. Muito bom. Pra gente também, pra gente especial também. receber você aqui. Obrigada, gente. Obrigada adorei. por ter vindo. Nós agradecemos essa história incrível.
Muito bom ter você aqui sempre também, nos fazendo companhia. A gente se vê então no próximo Que é Ser Brasileiro, aqui no Cubo Itaú. Semana que vem, tamo aí, né? É isso aí. Tchau.